Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite, pastor. Boa noite, gente. Roberto. Noite boa. Tudo bom? Boa noite, pastor. Boa noite. Quanta gente tem aqui? Vou ligar essa luz aqui para ficar melhor. Supostamente. Alguém sabe mais ou menos quantos alunos a gente deve esperar para esse segundo tempo? Ou seja, com base no primeiro tempo, para eu ter uma ideia? Sei não, pastor. Sabe não, Eu né? vi uns 47 na Mais ou primeira menos? aula. Ah, mais de 40, legal. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Eu acho que eu preciso... Ah, tem 17 agora. E estamos indo. Foi legal o primeiro tempo, pastora Fernanda? Eu vi um pedacinho. Excelente. Muito bom, né? Matéria muito boa. Bola, sem bola. Legal. Gente, eu tô com uma música na cabeça. Se eu por acaso cantarolar ela aqui, você não me leva a mal, que minha filha estava ouvindo uma música, que é uma péssima música. É uma daquelas sertanejas universitárias, assim, bem triste, sabe? E não era para eu estar com essa música na cabeça, mas ela estava fazendo uma paródia da música, que é um trabalho para a escola. Aí não sai da minha É cabeça. qual música? Qual é a música? É uma ciumeira É da- atrás é da da outra. Maria- A música da Como é mãe. que é? É uma Não ciumeira. é da Maria Mendonça, não, né? Olha a figura. Ah, tá. Ah, tá. Eu vou agradecer a ela, porque eu vou dormir com isso na cabeça hoje. É uma ciumeira atrás da outra, até que divide seu corpo, a sua roupa. Obrigado, querida. Você só piorou agora o negócio para mim. Acho que, deixa eu ver quantos já temos. 25. O pessoal está no recreio ainda, né? Está atrasado. Mas a gente não pode demorar muito mais, não, para a gente não perder tempo. Então, vamos começar. Não sei se vocês todos estavam na semana passada, assistiram a aula ou na segunda ou na quarta-feira, espero que sim. Mas, se não, depois você tem lá o nosso link que a gente manda para os alunos, né, dessa aula gravada, que é um link do YouTube que você pode assistir. Foi bem legal, nossa primeira aula. Foi bem interessante. Hoje a gente dá continuidade. Nosso tema é esse daí, né? A gente está chamando essa matéria do Novo de Jesus. E o tema de hoje, nossa segunda aula hoje, vai ser a respeito de falar sobre uma nova ordem mundial que Jesus veio inaugurar. Legal? Eu não esqueci que eu prometi a vocês que no intervalo de um tempo para o outro, para você acordar, eu tenho que contar uma história, uma piada. Quero ver. Eu sempre escolho uma piada bem sem graça. A gente tem que rir. Você é obrigado a rir, tá? Para não me deixar mal. A história era a seguinte: quando tudo terminou, as pessoas chegaram no céu e, num determinado momento, Deus chegou para
para a humanidade, assim, para um grupo de pessoas, e falou: quantos casais tem aqui que eram casados na Terra? Aí eles levantaram a mão. Aí ele pediu para fazer distinção. Quem é? Os homens para o lado de cá, as mulheres para o lado de cá. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, homens. Você lembra que eu coloquei lá, na minha palavra, que vocês precisavam ser o cabeça do lar de vocês? Eu não sei como é que vocês interpretaram isso, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, homens, maridos. Quem mandava na sua casa? Era você ou era a sua mulher? E eles começaram, um atrás do outro, ficar com vergonha. Então, vamos fazer o seguinte, eu quero que faça uma fila aqui somente dos homens que sabem que são eles que mandavam na sua casa, e uma outra fila aqui daqueles que nunca conseguiram, porque a mulher não deixava você mandar. Conclusão, a fila dos homens que eram mandados ficou imensa, e a outra fila ficou só com uma pessoa, um homem. E ele falou, meu Deus, não. E ele falou, poxa, vocês não seguiram a minha orientação, os homens deveriam, né, ter sido mais atuantes, mais responsáveis, tomar conta da sua casa. E ele falou, pelo menos a gente tem um aqui para servir de exemplo. Aí ele falou, por que você está aqui nessa fila? Você fez o que eu mandou? Ele, não, estou aqui só porque minha mulher mandou ficar aqui. E esse é o final da história, tá? Na próxima semana eu vou trazer uma claquete para quando eu terminar a piada eu disparar uma risada aqui. Fica mais legal. O senhor, Vamos lá, como gente. piadista, é um excelente pastor. Obrigado, querido. Vamos lá, então. Na semana passada, a gente começou a falar sobre a trajetória de Jesus e como ele traz tudo novo, como ele começa, na verdade, né, não apenas uma continuação do que já existia. Jesus não vem inaugurar o judaísmo 2.0, Jesus vem apresentar, começar, inaugurar algo completamente novo, e ele apresenta isso ao mundo. E a gente falou, né, de como é que ele é apresentado para a história no Rio Jordão, para ser batizado por João, cheio do Espírito Santo, e ele vai para o deserto para ser tentado. A gente tratou um pouquinho sobre isso. E a gente vai pegar a partir daí, tá? Desse momento onde Jesus terminou aquele período de tentação. A Bíblia diz que o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Então, esse é aquele momento onde Jesus está verdadeiramente começando o ministério dele. Cheio do Espírito Santo, tendo vencido aquelas tentações, agora ele vai começar a operar nos seus dons. Então, eu começo a leitura aqui em Lucas, no capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galileia, né, depois da tentação, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Foi aqui que a gente fechou na semana passada. Jesus não precisou de qualquer outra pessoa, não precisou do tentador, não precisou de nada para que a sua fama começasse a se espalhar. E no todo o seu ministério, ele nunca quer ficar famoso. Sempre que ele realiza um milagre, ele fala, olha, não conta para ninguém. Lembra quantas vezes isso acontece, né? Jesus realiza um milagre, realiza uma cura, e ele faz uma advertência séria. Olha, vocês não têm que falar disso para ninguém. Jesus não ficava buscando fama, ele não recebia crédito, ele mesmo não aceitava crédito por qualquer milagre. Ele é um exemplo espetacular do que um homem precisa ser. Alguém que sabia que era dirigido por Deus, mas ainda assim a sua fama ia se espalhando. E a Bíblia diz assim, no próximo versículo, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Todo mundo ficava impressionado com Jesus. Só que eles, né, como eu disse para você, a fama de Jesus ia se espalhando, e fama é um negócio meio estranho, porque as pessoas são famosas com base no que as pessoas acham de você. E as pessoas elogiavam Jesus porque ele era um ótimo mestre, e ele era um profeta. Eles não reconheciam que ele era muito mais do que isso. Eles, como a gente começou a falar na semana passada, eu preciso reafirmar hoje, as pessoas viam Jesus como uma extensão de algo antigo, e não como o começo de algo novo. Embora o seu discurso sempre, o tempo todo, né, ele dava pistas de que as coisas estavam mudando, que Deus estava prestes a fazer algo completamente novo. Então, em Lucas, no capítulo 7, vou dar um saltinho aqui de 3 capítulos, diz assim, que Jesus... não
Esqueci de colocar esse versículo aqui. No versículo 7,16 diz assim: um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Se você depois abrir lá, essa expressão significa, né? Um grande profeta se levantou entre nós, Deus interveio em favor de Israel, em favor da nossa nação, em favor do nosso povo. Porque eles não faziam ideia de que era muito mais do que isso, que ele tinha vindo para muito mais do que a nação de Israel. Então, a gente vai começar agora a falar desse momento onde Jesus começa a dar pistas sobre quem ele é. Ele começa a deixar traços de que ele estava prestes a mudar tudo o que as pessoas entendiam a respeito de Deus. Você vai ver que a gente vai falar hoje do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é esse momento onde é como se Jesus dissesse aqui assim para todo mundo: gente, vocês acham que vocês conhecem a Deus? Deixa eu dizer como é que Deus é. Deixa eu dizer para você como é que Deus pensa, como é que ele vê as coisas. E todo o Sermão da Montanha parece que tem isso como base. É uma apresentação do reino de Deus, é uma apresentação de como é que Deus é e como é que ele vê o mundo. Isso é extremamente radical, o Sermão da Montanha, a gente não percebe isso, e é uma curva muito radical, muito acentuada em termos de mensagem. Sermão da Montanha não foi um título que Jesus deu a esse sermão, né? Possivelmente não era um sermão apenas, mas Mateus vai compilar várias mensagens de Jesus ali naqueles primeiros capítulos, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que fala sobre esse sermão. E possivelmente essa mensagem de Jesus era repetida o tempo todo. Era algo que ele pregava com frequência. A gente sabe muito bem que ninguém ouve uma mensagem e guarda para sempre, né? Mas era possivelmente algo que Jesus o tempo todo repetia para que as pessoas ficassem marcadas. E era algo extremamente novo, precisava ser desenvolvido em quem estava ouvindo. E apresenta uma visão geral do reino de Deus, um reino completamente diferente do reino desse mundo, é um reino de cabeça para baixo. Jesus fala: quem quiser ser servido, seja aquele que serve, né? Quem quiser ser o maior, vai para o final da fila. Então, ele vira tudo de cabeça para baixo. E o povo, para quem ele estava falando, era profundamente confrontado. Não era difícil. Não sei se você já teve aqui uma experiência na própria Avance, ou na Escola Atos, como a gente já teve antes, ou num culto da sua igreja, da mensagem confrontar tudo que você acreditava, né? A mensagem bater de frente com o que você aprendeu a vida inteira. Eu falei: mas não é possível, eu sempre acreditei dessa maneira e agora esse pastor está me dizendo diferente. E aí você acorda para a verdade que sim, é bíblico, é real, faz sentido, embora eu nunca tenha aprendido antes. As pessoas estavam sendo seriamente confrontadas pela mensagem de Jesus. Quando a gente lê hoje a Bíblia, se você abrir a sua Bíblia lá, os nossos olhos hoje, de século 21, a gente não consegue perceber toda a tensão, todo o conflito do que aquela mensagem representava em relação ao que tudo que eles tinham aprendido até ali pelos escribas, pelos fariseus, pelos mestres da lei. E logo de cara, no Sermão da Montanha, Jesus usa essa expressão aqui: bem-aventurados vocês, os pobres. Ele está falando com o povo. E as classes sociais eram praticamente duas, talvez uma classe média emergente, mas eram pessoas, às vezes, muito ricas e pessoas muito pobres. Pessoas que, em geral, tinham que batalhar o dia inteiro para ter o que comer. E Jesus fala: bem-aventurados vocês, os pobres. E essa expressão bem-aventurados é uma ligação que alguém tem com Deus. A expressão bem-aventurados, felizes, capacitados a prosperar, alguns vão traduzir dessa maneira, invejáveis, bem-aventurados, traz no seu radical uma ideia de aliança. Vocês têm uma ligação com Deus. Bem-aventurados vocês, os pobres. Para quem estava ouvindo isso, não fazia o menor sentido. Porque todo mundo foi ensinado e aprendeu e acreditava que os pobres estavam pobres porque, com certeza, estavam longe de Deus. Quem andava com Deus, com certeza, experimentavam da sua bênção e enriqueciam. Mas devem estar fora da aliança, eles não devem ter nada a ver com Deus. Não tinham o favor de Deus, né? O favor de Deus não era revelado na vida deles. Bem-aventurados para a gente, Jesus, são os ricos. Os ricos, com certeza, né, como foram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, como foi Davi, Salomão, esses aí
foram bem-aventurados e a riqueza na vida deles revelava essa ligação com Deus. Então não fazia sentido para eles, mas Jesus diz, não, bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Você lembra que quando Jesus abre no livro de Isaías e vai começar o ministério, ele lê Isaías dizendo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, para dar uma boa notícia aos pobres. Qual é? Uma das boas notícias que ele tem a dar aos pobres é que os pobres não estão de fora, eles não estão excluídos, né? É uma ótima notícia. Isso é evangelho. Saber que você não está do lado de fora só porque você aparentemente não se parece com outros que estão perto de Deus. E Jesus começa por aí e lê depois o Sermão da Montanha, porque tudo que vem em seguida agora, parece que Jesus pega toda a ordem mundial e vira de cabeça para baixo e apresenta uma nova ordem. Ele fala que os mansos vão herdar a terra, que os misericordiosos vão ser abençoados. Eles nunca tinham aprendido isso. Pacificadores, ele está dizendo que vão ser bem-aventurados. Aqueles que promovem a paz, eles tinham aprendido o seguinte, não, para a gente ser bem-aventurado, a gente tem que usar força para conquistar, para guerrear, para lutar, e usar violência para alcançar e ampliar o nosso território, para ter os nossos direitos, a gente tem que brigar, nós temos que formar um exército para vencer Roma, e aí sim vamos ser bem-aventurados. Jesus fala, não, os mansos, os misericordiosos, os pacificadores, esses são bem-aventurados. E Jesus fala um negócio que chama muito a minha atenção, ele fala assim, felizes ou bem-aventurados são os puros de coração. O que era uma novidade para eles, puros no seu interior, porque eles verão a Deus. Eles aprenderam também que a pureza tinha que aparecer do lado de fora. A gente precisava fazer várias cerimônias de purificação, tomar vários banhos, porque eu tenho que estar sempre limpo. Tem uma hora que os fariseus brigam com Jesus porque os discípulos não lavam as mãos, porque você tem que se apresentar sempre limpo, sempre puro. Jesus fala, não é dentro que você tem que estar puro. Porque tinha muita gente religiosa pura do lado de fora, mas nada puro do lado de dentro. Jesus, nesse sermão, talvez em vários sermões, ele falava coisas do tipo, vocês, falando para os judeus, são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Eu e você lemos isso hoje e nós entendemos isso de uma certa maneira. Eu acho que quando eles ouviam isso, igual a gente falou na semana passada, eles pensavam, sal, ok, da terra, luz, ok, do mundo, porque mundo é muita gente. E nós, os judeus, fomos ensinados a vida inteira a nos separarmos do mundo, a não sermos nada para esse mundo, a distanciarmos o máximo possível desse mundo. Você tem uma ideia? Olha que interessante. Quando a igreja começa e Pedro experimenta o poder do Espírito Santo a partir da vida dele, na sua pregação, curando enfermos, passam-se cerca de 7 anos no ministério de Pedro. A igreja já começou. 7 anos para Pedro finalmente entrar na casa de um gentio. Porque eles acreditavam que não podiam ter qualquer ligação com quem não era judeu. E o cara já era crente, pastor de igreja, Pedro, ungido pelo Espírito Santo. O cara que andou com Jesus, testemunho ocular da morte e da ressurreição, e não entendeu, né? Demorou a beça para entender que Jesus tinha feito uma obra para o mundo inteiro. Então, os judeus estavam achando estranho esse negócio de ser luz para o mundo, ser sal, né, da terra. E ele continua dizendo, Jesus fala, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Como assim, Jesus? De todos os homens? Não só diante... Você está falando de não-judeus, de gentios? Nós nem queremos essa gente perto da gente. E Jesus termina dizendo o seguinte, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Tudo era muito radical, tudo era muito novo. Como assim? Você está falando que a gente vai ser um exemplo para que outras pessoas glorifiquem a Deus? A gente não quer que ninguém glorifique a Deus. A gente quer que todo mundo tenha medo de Deus. A gente quer que o mundo fique apavorado de saber que Deus está do nosso lado, que Ele é nosso aliado, que Ele tem uma aliança com a gente. A gente quer
voltar àquele tempo lá de Moisés, de Josué, dos profetas. Isso não parece ser muito messiânico. Tem certeza, Jesus, que você está falando? Isso é muito novo para a gente. E Jesus sabia que era extremamente novo para eles. E aí, no meio, ali no versículo 17 do capítulo 6, Jesus está pregando isso, de repente ele faz uma pausa e explica para todo mundo. Eu entendo que tudo isso é muito novo. Olha o que ele fala. Esse é um versículo mais importante dessa noite. Ele diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, ou a lei e os profetas. Eu não vim, Jesus, abolir a lei e os profetas. Todo mundo aqui sabe o que é a lei e os profetas? Quando eu e você pegamos as nossas escrituras e chamamos de Bíblia, eles chamavam a lei e os profetas. Era a Bíblia dos judeus. Então, Jesus está falando, eu não vim abolir tudo que vocês conhecem a respeito de Deus, que está escrito ali, eu não vim abolir. Mas a gente, às vezes, lê e para por aí. Jesus não terminou a frase dele. A lei, né? Esse era o nome que Jesus e os judeus davam para o Antigo Testamento, o pacto que Deus tinha com a nação de Israel. Ele diz, eu não vim destruir isso, eu não vim modificar, eu não vim editar, eu não vim abolir. Por que Jesus está dizendo isso? Porque estava parecendo que ele estava dizendo isso, que ele estava querendo abolir tudo aquilo. Mas ele fala assim, não pensem que vim abolir, a lei e os profetas, não vim abolir, mas cumprir. E eu acho que esse é um verbo que a gente muitas vezes não compreende. Porque quando Jesus diz cumprir, talvez eu e você pensamos assim, bom, se Deus nos dá uma lei, claro que a gente tem que cumprir. Talvez todos os judeus que estão ouvindo Jesus estivessem pensando, ok, todos nós cumprimos a lei. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Ninguém cumpria a lei. Ninguém conseguia cumprir toda a lei. Porque se falhava em uma das leis, nós vamos entender que falhou em todas. Fernanda falou isso semana passada, né? Ou você tira 10, não tem 9,9. Ou é 10 ou é 0. Então, ninguém cumpria a lei. Quando Jesus fala, eu vim cumprir, ele está dizendo, eu vim resolver essa parada. Eu vim ser a única pessoa que consegue resolver isso. A única pessoa... Jesus está dizendo que se a lei fosse uma tarefa que ninguém consegue cumprir, Jesus diz, eu vim executar essa tarefa. E só eu vou conseguir. Se fosse um problema matemático que ninguém consegue resolver, eu vim resolver e ele resolve. Seja qual for, como você quiser interpretar, Jesus está vindo para resolver de uma vez por todas. E é isso que ele está dizendo. E Jesus estava comunicando ali pela primeira vez que a lei e os profetas, a antiga aliança, tinham uma data de validade. Tinha finalmente alguém que iria cumpri-la, que iria resolvê-la. E essa data de validade estava prestes a expirar, estava prestes a vencer. O modo, a abordagem e o sistema de valores do Antigo Testamento estavam prestes a expirar. E esse é o versículo que eu quero chamar a sua atenção, o próximo versículo, 18, que diz assim, digo a verdade, Jesus está falando, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Quem está acordado aí? Você está prestando atenção nesse versículo? Jesus está dizendo, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Veja qual é a próxima palavra desse versículo que eu vou mostrar agora para você. Até. E eu acredito que essa é a preposição mais negligenciada do Novo Testamento. A gente lê e não lê. A gente lê e não percebe. E quando a gente não percebe o que Jesus está falando, o resultado é muita confusão, é muito legalismo na igreja, é muita falta de graça na igreja e, às vezes, muita falta de fé também. O que Jesus está dizendo? O que está implícito no que ele está falando? A antiga aliança, o antigo pacto de Deus com uma nação, o Antigo Testamento, a lei e os profetas, tudo isso vai desaparecer.
Ele está dizendo que não vai desaparecer até, ou seja, existe um momento onde para, onde termina. Vai desaparecer. Como é que ele termina esse versículo? Você já conhece? Nada vai desaparecer da lei até que tudo se cumpra. Eu queria muito que você se apaixonasse por esse versículo como eu me apaixonei, mas eu acho que ele é muito mais confrontador no início do que apaixonante. Mas é o próprio Jesus que está dizendo que a lei tem um fim. No Novo Testamento você vai ver, o fim da lei é Cristo. Mas ele agora está dizendo que nada vai acontecer até que tudo se cumpra. E a gente sabe exatamente do que ele está falando. Até que tudo esteja no lugar certo, até que tudo tenha sido alcançado, até que o propósito de Deus tenha se cumprido. E eu e você hoje já sabemos quando foi que isso aconteceu. Aconteceu há 2000 anos atrás, na própria vida de Jesus, quando ele entrega a sua vida e declara: está consumado. Terminou, acabou. Jesus resolveu essa questão. E uma vez resolvida, aquela lei vai desaparecer junto com tudo que tiver associado a ela. Legal? Eu mostrei você, por um segundo, Jesus na cruz dizendo está consumado, mas vamos voltar com ele lá para o Sermão da Montanha. E tenta imaginar quem está ali ouvindo isso. Jesus está falando que a lei e os profetas vai ter um fim, vai terminar. E quem está ouvindo está pensando assim, não é possível. Jesus, desculpa, mas o que você está dizendo é impossível. Você realmente quer que a gente acredite que tudo que nós aprendemos até hoje a respeito de Deus, que nos foi dado por Moisés e pelos profetas, tudo isso vai simplesmente desaparecer? Era muito difícil de acreditar que tudo aquilo iria desaparecer. Jesus, faz menção para todo mundo ouvir, quem estivesse perto, e depois isso se tornou famoso porque era profético. Ele fala a respeito do templo. Os discípulos estão impressionados com o templo. Você lembra que eu falei semana passada? Jesus nunca tinha nada para falar de bom do templo. Ele nunca elogiava o templo, por alguma razão. E nesse momento, os discípulos dele falam: Jesus, esse templo é espetacular. Olha que pedras magníficas. Está registrado. Jesus fala assim: pois pode ter certeza que não vai ficar nenhuma pedra sobre a outra. O templo vai ser destruído. Que é uma loucura para eles pensarem que isso era possível. 40 anos depois, aproximadamente 40 anos depois de Jesus falar essas palavras, no dia 6 de agosto de 70, pelas mãos do general Tito, da 10ª Legião Romana. Você está anotando tudo isso? Deve ser extremamente importante. Claro que não é importante, você não precisa saber nada disso. Depois você pode pesquisar melhor, você não precisa anotar, não. Nesse dia, guarda isso, o judaísmo antigo acabou. O judaísmo antigo cessou de existir e nunca mais até hoje pôde ser praticado. Porque, como eu disse semana passada, a única maneira de praticar o judaísmo antigo era no templo. E nunca mais Israel, a nação de Israel, teve um templo. Deus continuou tendo um templo. Jesus inaugura um novo templo onde eu e você nos tornamos a habitação de Deus. Mas a nação de Israel e a religião judaica termina nesse dia que está aí na tela, dia 6 de agosto do ano 70, nunca mais pode ser praticado. Uma vez que o templo foi completamente destruído, era impossível voltar a ter essa religião até que ele fosse reconstruído. Porque Jesus, ninguém sabia enquanto Jesus estava falando isso, ele estava profetizando isso, mas era justamente o que a gente está repetindo. Jesus veio inaugurar algo completamente novo. Jesus, ele nasceu sob a aliança de Deus com Israel. Ele nasce, como a gente também disse na semana passada, ele cumpre toda aquela lei, ele nasce debaixo daquela aliança, mas ele nasce sob essa aliança com uma missão. A missão de cumpri-la, como a gente está chamando hoje de resolvê-la, de consumá-la, de ser a única pessoa que consegue fechar essa conta.
É a única pessoa que consegue dizer está consumado e, finalmente, substituí-la. Substituir por algo infinitamente maior e melhor. Nós separamos as duas alianças, a antiga aliança, mas em nenhum momento se engane que elas têm coisas parecidas, mas a maior parte não tem nada a ver uma com a outra, mas nós não podemos sequer colocar muito perto uma da outra, porque não tem comparação. Não há comparação entre a antiga e a nova aliança. A nova é infinitamente superior. Não é mais um pacto de Deus com uma nação, mas agora é um pacto de Deus com toda a humanidade. E os ensinos que Jesus começa a pregar a partir dali, e as parábolas que ele vai começando a contar, e os milagres que ele realiza, vão indicando o tempo todo que uma ruptura total com o que era antigo estava chegando. A gente está mudando tudo, sob nova direção agora. E era uma quebra extremamente difícil para a igreja primitiva compreender e absorver. Estou falando da igreja mesmo. Uma vez que Jesus inaugura a igreja, depois da sua morte e ressurreição, a igreja primitiva teve dificuldade de entender. Tem uma mensagem que eu amo pregar, a gente não vai ter tempo de comunicar ela aqui nas nossas aulas, mas é a crise que o apóstolo Paulo tem em relação a quase tantas igrejas, você vai ver nos Gálatas especialmente, né? Como eles não conseguem abandonar aquelas raízes e quase que acham que acreditam que precisam manter a lei também, embora Jesus tenha terminado com ela. Era uma quebra muito difícil. E se havia alguma dúvida sobre quais eram as intenções de Jesus, ele vai deixando muito claro. Quando ele diz, aí no Sermão da Montanha mesmo, pelo menos umas 6 vezes, Jesus fala o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, mas eu digo a vocês. O que ele está falando? Vocês ouviram o que foi dito? Claro que a gente ouviu, Jesus. Quem disse foi Moisés, o grande legislador de Israel, o cara que Deus enviou para estabelecer a lei para a gente. Vocês ouviram? Eu, porém, vos digo. Vocês ouviram, não matarás? Sim, claro, todo mundo conhece. Eu digo que você não deve nem odiar. E todo mundo que achava que, porque nunca matou ninguém, está bem com Deus, de repente percebe que está em pecado. Jesus falou que não pode nem odiar. Você ouviu dizer, não cometa adultério. Claro, a gente sabe que isso é errado, a gente sabe que é pecado. Eu quero dizer para vocês que luxúria, lascívia, impureza é pecado também. Seja você homem ou mulher, não importa. Vocês, homens, dizem que basta escrever de próprio punho um certificado de divórcio e você pode abandonar a sua esposa e deixá-la para lá. Eu digo, não é assim, não. Calma aí. E as pessoas estão em volta perguntando, Jesus, espera aí. Quando você diz essas coisas, você está indo de encontro ao que Moisés disse. Você aparentemente está se contrariando Moisés. Quem você pensa que é, Jesus? Você não pode substituir Moisés. Ele é o mediador da aliança que a gente tem com Deus. Ele é o nosso legislador. E Jesus termina aquele maravilhoso sermão com uma afirmação tão simples. Ninguém discorda de Jesus no mundo inteiro, não tem como. E, ao mesmo tempo, tão profunda, que nós temos usado isso para ser a base de praticamente todas as nossas leis pelos últimos 2000 anos. Toda a sociedade e cultura avançada, hoje, leva a sério essa afirmação de Jesus. Mas era uma imensa revelação e uma imensa inspiração para o pessoal que estava lá. Quem estava ouvindo talvez nunca tinha percebido a religião, Deus, dessa maneira. Mateus 7,12, Jesus fala o seguinte, assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Tão simples, né? Parece que não tem nada de especial. Mas quando eles ouviram isso, parece que a vida descortinou. Eles pensaram, é isso. Isso é justiça. Isso é certo. Isso é o que todo mundo deveria fazer.
Pensa comigo, querido aluno, querida aluna. Imagina um mundo onde todo mundo faz isso. Imagina, não vamos para o mundo inteiro, não. Imagina uma igreja local onde todo mundo faz isso. Imagina uma família onde todo mundo faz isso. Todo mundo que está na família faz isso. É extremamente claro para a gente, é óbvio, claro que isso funciona, claro que isso dá certo, claro que isso é maravilhoso. E Jesus está dizendo algo que vai ser base para todo mundo. E ele termina dizendo, né? Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Vamos falar sério, gente? Pega toda a Bíblia de vocês, eu vou resumir em uma expressão. Faça com o outro o que você quer que seja feito com você. Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Seja fiel como você acredita que todo mundo tem que ser fiel a você. Seja bom como você quer que os outros sejam com você. Seja honesto, íntegro, como você quer que os outros sejam com você. Não minta, porque você não gosta que ninguém minta para você. Ou seja, faça como você gostaria que fizessem contigo. E isso é o presságio de algo que estava prestes a acontecer. Essa era uma das primeiras pistas de que Jesus estava dando sobre uma única ética moral estabelecida no seu reino, que a gente vai falar na semana que vem. Algo muito menos complicado do que aquelas 600 e tantas leis, muito menos complicado, mas que ia exigir muito mais daqueles que se engajassem, daqueles que se envolvessem com o que Jesus está pedindo. Mateus 7:28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Eu adoro esse versículo, esse é o finalzinho do Sermão da Montanha. Ele nos faz pensar justamente como todo mundo ficou encantado, vamos colocar assim, né? Tomado pelos ensinos de Jesus, porque quando ele ensinava, eles percebiam autoridade. Você sabe o que é autoridade? Alguém autorizou. Ele tem algo de Deus, ele é enviado por Deus, ele está nos ensinando diferente dos mestres que a gente está acostumado, dos nossos professores. Os mestres da lei, os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, essa turma toda que nem se dava bem uns com os outros, eram de partidos diferentes. E partidos que eu digo eram partidos religiosos, mas acabavam sendo políticos também. Mas que todos eles juntos encontraram em Jesus um inimigo em comum. E se juntaram, gente que nunca se deu bem, se juntou para destruir. Durante todo o ministério de Jesus, esses homens, fariseus, os mestres da lei, eles estavam sempre tentando o tempo todo pegar Jesus, descredibilizar Jesus, e querendo que Jesus cumprisse a lei com base na interpretação deles, como eles entendiam a lei. Eles mesmos nunca cumpriram a lei, nunca conseguiram. Jesus cumpre perfeitamente, mas eles reclamam, eles exigem, eles acham que Jesus está fazendo errado. E, frequentemente, são esses caras, os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, que vão contrapor Jesus a Moisés. Moisés falou isso, Moisés falou que nós devemos apedrejar essa mulher adúltera flagrada. O que você diz? Eles vão colocar sempre Jesus contra Moisés, contra a lei, contra o templo. E lembra que eu falei para você? O templo era tudo para eles. Então Jesus vai deixar todo mundo de boca aberta quando ele fala com a sua resposta. Eu digo a vocês que aqui, falando de si mesmo, aqui está o que é maior que o templo. Você já tinha lido essa passagem antes, com certeza. Ela é famosa. Mas você não faz ideia de o que aconteceu quando Jesus falou isso. Ninguém poderia falar uma coisa dessa sem ofender todo mundo. Maior do que o que nós consideramos que há de maior do que tudo, o templo. Jesus, eu acho que você ficou muito tempo no sol. Não é possível. Não existe nada maior do que o templo. Você já viu o templo, Jesus? Você já foi lá ver? Você sabe qual é o propósito desse pedaço de território judaico? Você sabe qual é o propósito disso? Você sabe qual é o significado do templo? Você sabe o que acontece lá no templo? Você sabe quem é o Deus desse templo, o nosso Deus?
Se alguma coisa é maior do que o templo, a gente não precisa mais do templo. Porque o templo representa a presença de Deus. Eles não conseguiam enxergar que Jesus era o próprio Deus. O templo representa a lei, a palavra de Deus. Eles não conseguiam perceber que estavam diante do verbo de Deus. O templo, ele representa a reconciliação entre Deus e a nação. Lá dentro do templo é que nós temos a lei, Torá, a lei de Deus. Jesus, nada pode ser maior do que o templo. Porque se tivesse algo maior do que o templo, nós não íamos precisar dele, mas nós precisamos. Ao que Jesus, eu acho que responderia com um sorriso. Espera só mais um pouquinho. Porque não vai demorar muito, como eu disse para você, né? 40 anos depois, o templo não existia mais. Por que a gente está tratando disso, gente? Por que eu considerei essa matéria tão importante? Por que isso é tão importante? E deixa eu te falar, é importante para a gente? Extremamente importante. Mas se você tem filhos, sobrinhos, netos, ou seja, as próximas gerações, isso ainda é 10 vezes mais importante que a gente conheça e saiba, porque essa última geração, a última e a penúltima, nasceu num tempo completamente diferente do nosso. Nasceu num tempo de informação eletrônica de alta velocidade. Nasceu com medo de um evento que aconteceu em 11 de setembro de 2001, que mudou toda a história das religiões. E a gente hoje, não adianta você pegar uma Bíblia e dar para uma criança e dizer, pode acreditar em tudo que está aqui, aqui é isso, aqui é a palavra de Deus, basta você ouvir, não precisa discutir, não questione, apenas obedeça. Não funciona mais isso. Antigamente funcionava. Mas é um tempo novo. Nossos filhos estão indo para a faculdade e uma aula de um professor universitário consegue derrubar tudo que eles acreditaram sobre a Bíblia até hoje. E o que a gente está tentando marcar aqui nessas semanas é mostrar para você que o que Jesus trouxe, e o evento que se tornou a base da nossa fé e que trouxe a mim, até a mim e até você a Bíblia, porque nós achamos que a Bíblia é a base da nossa fé, mas teve muita coisa que aconteceu antes da Bíblia, antes da palavra ser trazida até nós, que foi justamente um evento mais importante de toda a história, que é a ressurreição de Jesus. Olha aqui nos meus olhos para você não esquecer disso. Sem a ressurreição, nós não teríamos uma Bíblia. Sem a ressurreição, você talvez nunca nem conhecesse os livros da Antiga Aliança. Porque ia ser o livro de um povo que não tem nada a ver contigo e comigo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente nem conheceria as Escrituras, porque não faria nem sentido tê-la. Tudo que ele fala no Novo Testamento, tudo que ele fala é a respeito de si mesmo. No momento em que ele morre e a história termina, não faz sentido dar continuidade. Porque não era como Maomé, não era como Buda, não era como alguém que escreveu alguma coisa ou que falou alguma coisa importante. Vamos escrever e vamos dar continuidade. Tudo que Jesus falava era centralizado nele. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Se ele morre e fica morto, não faz mais sentido. Mas como ele ressuscitou, a história muda completamente. E essa é a base da nossa crença, da nossa fé. Vamos chamar da nossa religião, não é a melhor palavra, mas essa é a base. Pastor, você está diminuindo o valor das Escrituras? De maneira nenhuma. Mas você pode ser enganado em acreditar que a base da sua fé seja as Escrituras. Tem algo mais importante, maior do que isso antes, que é um evento, é o que aconteceu com Jesus. Ele morreu e ressuscitou. Então, para terminar, deixa eu falar isso para você. Eu e você também experimentamos o que aqueles judeus, ouvindo Jesus, experimentaram. Nós também ouvimos o que foi dito aos nossos antepassados. Os nossos antepassados, o meu pai, eu mesmo já falei isso, né? Os meus avós, se a Bíblia diz, está dito. E eu acredito assim, e eu acho que você também. Jesus disse, preste atenção nisso, que a visão de mundo, os valores que estão entre Êxodo e Malaquias, que estão compondo um pedação da nossa Bíblia,
tiveram uma vida útil. Houve um momento em que aquilo acabou, expirou. Não estou falando das histórias, não estou falando dos princípios, eu estou falando dos valores, da visão de mundo que estão ali, talvez até alguns princípios também. Que Jesus veio para cumprir e consumar o que era antigo e introduzir algo e apresentar algo completamente novo. E a história já provou que ele estava correto. Então, você sabe que uma das perguntas que a gente mais ouve, seja você pastor ou não, eu acho que você ouve isso. Como é que a gente consegue conciliar o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento? E deixa eu dizer para você, não existe nenhum conflito entre o Antigo e o Novo Testamento. São duas alianças completamente distintas. E Jesus vai nos dizer que elas são inconciliáveis. Inconciliáveis. A melhor maneira que eu tenho para exemplificar isso para você talvez seja, aliás, a segunda melhor. Depois eu quero fazer uma ilustração para você compreender. Se eu te mostrasse aqui, eu não trouxe aqui, até porque faz tempo que eu não vejo uma, mas se eu tivesse aqui uma nota de R$100 na minha mão, azulzinha, bonitinha, está pensando nela? E eu tivesse na outra mão uma nota de R$2, e eu perguntasse para você, qual é a melhor? É fácil responder, né? É de 100. Mas você sabe por que é de 100? É muito melhor do que a de 2? Não é apenas porque ela é superior, mas é porque ela contém esse 2 aqui também. Em algum nível. A gente só não vê. Então, uma nova aliança, a gente tem essa impressão exatamente dessa maneira. Ela é superior, mas é importante que você guarde isso. Se existem princípios na antiga aliança que passaram pelo filtro da cruz de Cristo e se encontraram na nova aliança, precisam ter confirmação nessa nova aliança, nesse Novo Testamento. O que eu estou dizendo para você? Cuidado para você não pegar um versículo isolado do Antigo Testamento, se você não encontrar a base para ele no Novo, você precisa entender que Jesus Cristo resolveu aquela questão, arquivou aquele processo, né? Não sei se está ficando claro para você, mas Jesus diz que não há como você conciliar uma aliança com a outra. Ele fecha a cortina atrás da antiga aliança e abre a cortina para um novo tempo. Então, deixa eu dizer para você qual, para mim, é a melhor ilustração que eu ouvi a respeito disso. É uma ilustração do casulo e da borboleta. O casulo é extremamente importante para que a borboleta venha existir. O casulo é indispensável. É importante ao extremo. Ele tem um valor imenso. Sem o casulo, não há borboleta. Todo mundo sabe disso? Legal? Não tem como existir a borboleta se não existir antes o casulo. Mas preste atenção. O casulo é indispensável, importante demais, de extremo valor, até, olha aí a preposição de novo, até o momento em que a borboleta se revela. Depois que ela se revela, depois desse evento, a borboleta simplesmente abandona o casulo, não carrega ele para lugar nenhum, nunca mais. Ele cumpriu o seu propósito. Ele foi extremamente importante, mas ele precisa ser deixado para trás. Eu acho que é mais ou menos isso que Jesus está dizendo. A antiga aliança, o Antigo Testamento, a lei e os profetas, era como se fosse um casulo divinamente estabelecido, desenhado por Deus, e nesse casulo, o amor de Deus, a vida e a luz de Deus seriam revelados ao mundo. E esse é o propósito de Israel desde o princípio. É uma pena que tantos e tantos homens de Deus e mulheres de Deus acreditem que é mais ainda. Mas essa é a função. Deus chama um homem chamado Abraão, faz uma aliança com ele, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e em Cristo isso se cumpre, isso se resolve. Não precisa mais, está resolvido.
uma vez que a luz do mundo, uma vez que o amor de Deus foi revelado, o casulo, que é algo pelo qual nós somos muito gratos, é parte da história, mas não é toda a história, ele precisa ser deixado para trás. O casulo tem que ficar para trás. Jesus está dizendo isso o tempo todo. Ouviste o que foi dito? Aliás, eu já disse isso várias vezes. Você já deve ter ouvido essa expressão, talvez da sua igreja. E eu não estou criticando o seu pastor, estou criticando a mim mesmo. Quando a gente diz assim, a Bíblia é o manual do fabricante. É ou não é? Eu já preguei isso 1000 vezes. A Bíblia é a bússola do crente. Mas você lembra de Jesus ter falado isso alguma vez? Jesus, em algum momento, declarou isso? Claro que não, porque nem tinha Bíblia no tempo dele, né? O que havia era a Bíblia dos judeus, era a lei e os profetas. E Jesus poderia ter dito, olha, vocês precisam seguir a lei estabelecida por Moisés, mas não, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu. E ninguém vai se aproximar do Pai, ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Isso deixava os religiosos pirados, loucos. Como é que ele pode dizer isso a respeito dele? Tem remedinho para tomar? E após a ressurreição de Jesus, a gente está terminando Mateus 28, 18, finalzinho do livro de Mateus. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quem está lá ouvindo, se ainda tem dúvidas, tem que perder agora toda dúvida. Jesus, toda a autoridade foi dada a você, foi. Não foi dada a Moisés, não foi dada a lei, não foi dada ao templo, não, nenhuma dessas coisas. O que confrontava todos aqueles judeus. Só que quem estava ali já tinha visto Jesus morrer, perder todo o seu sangue naquela cruz. Quem perde todo o sangue é sepultado, fica 3 dias sepultado, com certeza está morto, mas agora está ali na frente deles, falando com eles. Jesus termina dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Não obrigue ninguém a ser discípulo. Faça discípulos de todas as nações. Eu sei que vocês foram ensinados a proteger as suas fronteiras, a expulsar os estrangeiros, mas agora é o contrário. Eu quero que vocês atravessem, cruzem as suas fronteiras, convidem os estrangeiros a me seguir, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando Jesus fala batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para os judeus tinha alguém ali ausente. Batizar em nome do Pai era novidade para eles, eles não sabiam que Deus era Pai. Jesus estava apresentando isso. O Filho é mesmo batizar pessoas em seu nome, José, do Espírito Santo. Parece que está faltando alguém. Parece que está faltando Moisés, porque Moisés é o cara. Mas Jesus não coloca Moisés na história. E para terminar, ele fala, ensinando-os a obedecer a tudo na Bíblia. Não. Como eu falei para você semana passada, tem alguns versículos no Antigo Testamento que eu recomendo que você nunca pratique. E Deus também não quer que você pratique. Ensinando-os a obedecer tudo que está no Antigo Testamento, na lei dos profetas, ensinando a obedecer aos 10 mandamentos. Não. Ensinando-os a obedecer a tudo, Jesus está dizendo que eu ordenei a vocês. Algo novo estava começando. Jesus substituiu tudo que Moisés e Salomão e os profetas, tudo que eles estabeleceram. Jesus substitui. E eu sei que não é fácil para a gente ouvir isso. Mas sabe o que isso significa para nós e para os nossos filhos e para os nossos netos? Eu quero que você guarde. É que o cristianismo consegue permanecer de pé e se garantir puramente em Cristo. Cristianismo só precisa de Jesus. Não precisa de ter o suporte da antiga aliança. A gente acha que sim, não precisa. Exatamente como a borboleta não precisa mais do casulo para continuar sendo borboleta. O cristianismo, é firme em si mesmo. Ele já passou
teste do tempo, não é ou não é? Já era para ter acabado há muito tempo. Se isso fosse baseado numa história, numa mentira, nós não estaríamos aqui até hoje. Passou pelo teste de um império, de um tempo. E deixa eu terminar dizendo para você, realmente essa última parte, se isso que eu estou falando é confuso para você, ou parece errado, parece uma heresia, então acho que você consegue compreender um pouquinho como é que aqueles seguidores de Jesus do primeiro século, da primeira igreja, da igreja primitiva, se sentiram. Mas é o próprio Jesus que está dizendo isso. É o próprio Jesus que está estabelecendo que ele veio trazer algo completamente novo. Nossa missão como igreja, eu acho que praticamente todo mundo que está me ouvindo é igreja, né? Nossa missão é fazer exatamente o que Jesus nos convidou a fazer. Fazer discípulos, batizando-os e ensinando eles a obedecer o que Jesus nos ordenou. Diferente do que, infelizmente, né, como eu disse para você, muitos de nós temos aprendido. Deixa eu falar, eu acho que a gente vai ter que ter uma outra aula para falar sobre isso, não sei nem se vai dar tempo, mas o que eu estou convidando você a fazer não é desmerecer o Antigo Testamento de modo algum, mas é de observar como Jesus trata as duas alianças. Ele resolve uma e ele começa a outra, ele substitui a primeira. Então, eu gosto de dizer isso, acho que é importante. Eu leio o Antigo Testamento, eu estudo o Antigo Testamento, eu prego o Antigo Testamento, mas eu não uso o Antigo Testamento como base para ensinar a igreja doutrina. Eu acho que todo pastor precisa examinar isso, precisa perceber isso, porque o que Jesus inaugurou é infinitamente superior. Infinitamente superior. Eu gosto de pregar sobre Naamã. Naamã, né? Obedece à voz do profeta, do homem de Deus, a viúva de Serepta, obedece à voz do profeta, experimenta um milagre maravilhoso. Eu concordo e vou pregar isso para sempre, mas eu vou sempre terminar olhando lá para o Novo Testamento e percebendo que o que Jesus nos dá hoje, numa nova aliança, consegue ser maior e melhor do que isso. Nós temos algo maior e melhor. Nós não vamos nos contentar com algo menor, embora já fosse grande a beça, né? A antiga aliança era maravilhosa para o seu povo, para o povo de Deus, mas não é uma aliança com a gente. Isso é que a gente esquece muitas vezes. A gente lê o Antigo Testamento como se ele tivesse sido um pacto entre Deus e os brasileiros, mas não foi. Foi entre Deus e a nação de Israel. Jesus resolve essa questão de uma vez por todas. Amém? Beleza? Vocês estão de parabéns. Eu só vi 3 bocejos. Só vi 3 pessoas bocejando. Vocês estão de parabéns. E eu queria abrir nesse momento os próximos... A gente tem um tempo aí, mas eu não quero também que você vá dormir tarde. Se você quiser ficar, se você precisar sair, eu entendo. Mas se você quiser ficar nesse momento, eu quero abrir para qualquer pergunta. Eu quero ajudar você em qualquer dúvida que você tiver. Então, a gente vai fazer isso ordenadamente. Quem quiser falar, levanta a mão. Eu falo o seu nome, você abre aí o seu microfone e a gente conversa. Alguém? Deixa eu ver na segunda página. Alguém levantou a mão? Um monte de gente. Posso fazer uma observação? Quem está falando? Eu, Rafael. Rafael Azevedo? Isso. Pode falar, Tudo Rafael. bom? Boa noite. Boa noite. Não, é que eu fiquei surpreso no início da aula que o senhor falou que Jesus não gostava que as pessoas contassem dos milagres, né? Que receberam. É. E eu achava ao contrário. Eu achava que ele queria que elas pregassem, né, e contassem as experiências que elas tiveram. Eu fiquei assim bastante surpreso. Não adiantava, né? Jesus falava para ninguém contar e o versículo seguinte, mas não adianta, eles contaram para todo mundo. Jesus ficava famoso, mas não é porque ele buscava ficar famoso. Tem um versículo que ele fala assim, quando o Filho do Homem for levantado, todos verão. A maneira como Jesus queria ser famoso era lá na cruz. Era morrendo. E não fazendo milagre. Estou vendo novela aqui. Valeu, Rafael. Era só isso, Rafa? Só isso só, pastor. Obrigado. Legal, tá? legal. Boa noite. Jader, fala aí.
Boa noite. Boa noite. Então, pastor, eu tenho uma percepção, não sei se cabe colocar, o Velho Testamento é exatamente aquela questão de um livro, né? É uma coisa que veio para narrar a história do personagem, né? Porque ele sempre, em várias partes dele, ele sempre aponta para Jesus, né? Desde o paraíso, né? E aí ele vem trazendo a história do personagem, né? E não necessariamente numa história, né? O personagem tem que voltar, né? Lá para o início para poder citar alguma coisa, né? Vamos dizer assim, não sei se eu estou sendo claro, né? Então eu sempre vi o Velho Testamento exatamente nisso, né? Deus precisava explicar para o povo, né, como seria a chegada de Jesus, né? Então, as fases que nós passamos até a chegada de Jesus, né, foi uma narrativa. Eu sempre entendi dessa forma, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção quando o senhor falou, né, Jesus sempre apontando para ele, né, como seria, talvez, para os sacerdotes, as pessoas da lei naquela época, acharem, né? Esse cara chegou agora, quer sentar na janela, dizendo que ele é o bambambam, ele é o cara, a gente está aqui roendo o osso, vamos dizer assim, né? A gente passou por tudo, aprendeu, né? Sempre foi fiel a tudo que foi dito através da lei. Aí o cara chega aqui agora, pô, diz que ele é o caminho, ele é a verdade, não só vê o Pai através dele, né? Então, parecia que Jesus não era humilde, né? Com essas questões na visão dos religiosos da época, né? E isso sempre me chamou a atenção, né? Tanto que Você sabe uma coisa que também... Termina, pode, desculpa. Uma coisa que também me chamou muita atenção, sempre me chamou muita atenção, desculpa, foi quando ele chegou e pediu para João Batista batizar ele, né? Porque, assim, aquela questão ali mostra o quanto ele era humilde, né? Verdade. A gente estava com o áudio meio atrasado, por isso que truncou. Mas uma passagem que para mim revela isso legal para caramba, que Jesus ele tinha a condição de falar as coisas que ele falava por causa das coisas que ele fazia. Então tem uma hora que ele fala assim: os teus pecados estão perdoados, para um homem que está doente, né? Para aquele paralítico que é levado pelos seus amigos. Quando as pessoas ouvem isso, especialmente os mais religiosos, ficam frustrados. Como é que ele tem coragem de dizer isso? Porque só Deus pode perdoar pecados. E dali para frente você vai ver que tudo que Jesus faz, eles poderiam falar a mesma coisa. Só Deus consegue fazer isso. E Jesus vai mostrando justamente que só Deus pode fazer isso, porque ele está sendo revelado ali como a vontade do Pai. Então ele chega para os caras e fala: olha só, para vocês verem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, aí ele fala para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E esse milagre, que é simplesmente espetacular, todo mundo sabia que aquele cara era paralítico a vida inteira, né, durante muito tempo, revela que o poder de Deus está fluindo através dele. Então, as coisas que Jesus fazia, ia mostrando para todo mundo que ele poderia falar o que ele fala. Até as coisas mais aparentemente ofensivas. Né? Você lembra que quando Jesus fala, e a gente vai falar semana que vem, né? Vou dar a vocês um novo mandamento. É isso. Só quem pode dar mandamento é Deus. Mas os discípulos pensaram: só quem pode curar enfermos é Deus, só quem pode acalmar a tempestade é Deus, só quem pode multiplicar pães e peixes é Deus. Então tá bom, Jesus. Então você pode nos dar um novo mandamento. Mais alguém? Deixa eu ver se alguém vai levantar a mão. Senhor André. Pois não. Mirela. Mirela aqui. Fala, querida. Isso. Me chamou muita atenção a parte que você falou. Oi. Mirela, não sei se você está me ouvindo, mas você começou falando bem, depois ficou mudo. Acho que é alguma coisa na sua conexão. A gente não está te ouvindo. Opa, agora está voltando. Fala aí.
mas tá difícil. Mas está difícil aparecer. Não estamos ouvindo você. Não sei se você... Pastor, Quem está falando agora? aproveitar essa. É Paulo Oi? César. Paulo César. Oi? Mirela, já vou deixar você falar de novo. Deixa eu ouvir o Paulo César, só um instantinho. Serei Tá breve. bom. Serei Bem, breve. O Sermão da Montanha ele é muito marcante, porque ele mostra que Jesus veio na contramão daquilo que os homens pensavam, né? O povo esperava um rei opressor. E veio Jesus cheio de amor, mudando o curso da história. E é muito interessante nesse início que ele diz que bem-aventurados humildes, né? Aqueles que são pobres, porque, como o senhor disse bem no início da aula, aqueles que eram afortunados eram considerados bem-aventurados. Aqueles que eram doentes, pobres, mancos, paralíticos, eram considerados pecadores infelizes da época. Jesus vem com a opção de dar uma nova realidade a essas pessoas, né? Traz aí uma inversão daquilo que a religião pregava e adotava naquela época. Isso mesmo. A valorização de quem tinha muito. Aqueles que eram afortunados, que tinham uma condição melhor, estavam top. Quem não tinha, pobre coitado. Jesus vem mudando todo o curso. Aí ele vai andando e falando sobre os mansos. Ele falando sobre os mansos que vão herdar a terra. E a gente que vive numa terra como nós vivemos hoje, podemos falar das milícias, né, que dominam os bairros onde nós moramos, e aí a gente vai entender o que aquele povo passava, vivia no passado. Jesus vem dizendo que os mansos herdarão a terra, não serão os bravos, os valentões armados, os peitudos, não. É aqueles que são mansos, que entendem realmente a verdade do Evangelho. E a igreja precisa andar nessa contramão com Jesus, contrapondo o que o mundo prega. Legal, Paulo César. Obrigado a você, muito bem colocado. Era isso mesmo, a lei do mais forte que a gente vê hoje era muito maior naquela época. Vê se agora tá me escutando, pastor. Agora eu vou, tá bem claro. Eu tô numa posição estratégica aqui por causa da internet. Misericórdia. Não mexe. Mas, pois é. Mas me chamou muita atenção a parte que você falou sobre Jesus falando para eles que eles teriam que ser puros de coração. Aí eu lembrei de um versículo, né? Na verdade, são vários versículos que falam sobre a circuncisão do coração. Isso. Que mesmo depois as pessoas tinham muita dificuldade assim de aceitar. Aí eu queria ler aqui rapidinho que fala: a circuncisão tem valor se você que é judeu obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim, vocês judeus serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados. Enquanto os que não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. Aí eu lembrei muito dessa parte aqui, que mesmo depois, né, eles tinham muita dificuldade de aceitar. E até hoje, né, algumas pessoas vivem isso ainda. Aí era isso mesmo, aula maravilhosa, esclarecedora, tô cheia de anotação aqui. Legal, Mirela, obrigado, viu? Muito bem colocado, e você trouxe mais cor agora no final, foi muito legal. Essa passagem é sensacional, é Paulo explicando para todo mundo, mais uma vez, que a maneira como Deus se relaciona agora com o povo é diferente. Judeus, não é que a gente se tornou judeu, a gente carrega esse nome, né? Judeu, Israel de Deus, mas não é porque a gente mudou de nacionalidade, é que Deus tem um relacionamento com o seu povo, né? Ele está pertinho da gente. Paulo queria que todo mundo soubesse, judeus e gentios. Alguém mais quer fazer uma observação? Eu, Gláucia. Gláucia, tudo bem? Tudo bem, é um prazer, pastor. Ó, já estou até cabeluda, curada do câncer, graças a Deus. Eu cheguei a comentar na turma antes das férias, mas glória a Deus, estamos bem. Que bom. Então, vou comentar sobre um tema que é até um pouco chato,
né? Mas assim, não é um problema para mim, na verdade é um princípio, eu não abro mão dele. Mas tem muitas pessoas que se utilizam dessa teoria para dizer que não vão mais dizimar. Embora o Novo Testamento está cheio de indícios, né, de que a vida financeira também faz parte de todo o nosso discurso, tem gente que fala, porque Jesus não falou claramente, não vou dizimar mais. Mas é correto afirmar que no Novo Testamento a gente está convidado a refletir mais ainda sobre isso, né? A dar com alegria, a pensar que assim, é um momento de adoração realmente. Antigamente, na lei, era assim, a obrigação, né? Estava lá, né? Era um rito que se fazia, mas agora, na nova aliança, as pessoas elas não entendem que é prazeroso e que Deus assim trabalha grandemente também financeiramente sobre esse assunto, né? Infelizmente, as pessoas querem assim um self-service, pegam da Bíblia só o que querem e esquecem que agora é convidada a ter uma reflexão muito maior sobre as coisas, né? Verdade. Se a nossa motivação é servir a Deus, a nova aliança você tem que ser melhor do que você seria na antiga, né? Mas eu não quero julgar ninguém, por favor, mas a maioria das pessoas que trouxeram esse argumento para mim, quando a pessoa começa a procurar um jeito de não precisar dar, ela já está na contramão, né, do reino de Deus. São pessoas que já não davam mesmo antes, assim, não tem o menor prazer. Acredito que se for uma obrigação, e se Deus quiser, não fosse por uma obrigação, estava tudo errado também, né? Mas são pessoas que simplesmente ainda não conseguiram abandonar a força e o poder que o dinheiro tem na vida delas, que é muito difícil mesmo, né? Mas então é difícil demais. Não, se eu tirar, vai acabar, vou perder, como é que vai ser? Então, graças a Deus, no Novo Testamento não é muito claro, então não preciso dar. No entanto, está lá Paulo escrevendo várias vezes, né, que é a igreja que mantém o ministério e quem dá é bem-aventurado, recebe bênçãos na sua vida. Eu tenho lido bastante assim de homens de Deus assim que agora não vivem nem com 90%, vivem com 30%, porque Deus abençoou tanto, né? Que a gente vai aumentando cada vez mais a nossa oferta. E quanto mais liberal, eu creio, eu vejo isso, quanto mais liberal, mais abençoado. Mas é legal você trazer isso, muito bom. Só para concluir, o pastor Jason falou, né, quando nessa série de mensagens que nós estamos vivendo, ele falou, essas pessoas são as primeiras que leem o Salmo 23 e o Salmo 91 quando o bicho aperta. É verdade. Bem colocado. Mais um? Alguém? Sim, pastor. Pastor. Fala, Bruna. É Bruna. Estou te vendo. Só uma observação aqui, eu super concordo com a Mirella que essa aula está sendo maravilhosa. Amém. Só botando uma observação, quando o senhor trouxe essa última reflexão sobre o cristianismo consegue permanecer de pé e se garantir puramente em Cristo, eu assim super entendo essa visão. Teve esses dias, eu estava ouvindo uma pregação do pastor André Fernandes, da Lagoinha, e ele estava trazendo sobre, sabe quem é? Uhum. Ele estava trazendo sobre essa concepção de Cristo, né? Que Cristo ele não veio nessa nova aliança, não veio pregar uma religião. E eu achei muito interessante a minha colocação que ele botou e que afirma o que o senhor colocou, estabelecer uma didática de vida. E eu achei isso super interessante, eu trago até isso mesmo aqui para minha filha, aqui em casa, concernente a essa colocação, e agora o senhor veio também testificando nesse fechamento, porque, assim, vê se eu entendo de uma certa maneira, que realmente Cristo ele veio estabelecer uma didática, eu digo até para ela, né, que ela estuda, eu falei, você não precisa ir para a escola para você poder aprender português, matemática, e assim você precisa aprender de Cristo, para a gente poder andar como ele andou, ter as virtudes que ele recebeu e também nos garante que a gente também podemos receber. Então, tenho trabalhado também em cima realmente dessa aliança em Cristo Jesus. Muito bom. Legal, Bruna. E realmente eu acho que essa é uma das facetas mais importantes e é na aula que vem que a gente vai falar sobre essa didática. O que Jesus ensinou, que na verdade o mais importante é o que ele fez, né? Mas o que ele ensinou que
que é fundamental para a gente ter prático todo dia e toda hora. A gente vai tratar semana que vem. Amém? Valeu, meus amigos. Obrigado, né? Obrigado a vocês pelo carinho. A gente se encontra na segunda-feira que vem. Se vocês vieram na segunda, então na quarta. E me despeço aqui. Beijo grande para vocês. Obrigado, pastor. Tchau, tchau. Valeu, pastor. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite, pastor. Paz. Tchau, querido. Boa noite. Boa semana. Tchau.